Você já percebeu como a humanidade insiste em repetir os mesmos erros ao longo da história? Alguns pecados foram tão graves que trouxeram juízos severos sobre cidades inteiras, destruíram impérios e desestabilizaram famílias. Entre eles, os pecados sexuais sempre tiveram consequências devastadoras. Mas o que exatamente a Bíblia classifica como pecado sexual? Será que toda relação fora do casamento é condenada? Existem pecados mais graves que outros? Hoje vamos analisar 4 pecados sexuais mencionados na Bíblia. E o último da lista é o mais alarmante, pois não afeta apenas o espírito, mas também o corpo e até gerações futuras. Então, fique até o final deste estudo, pois você pode descobrir verdades que mudarão sua visão sobre esse tema e, quem sabe, até transformar sua vida. Antes de explorarmos os pecados sexuais condenados na Bíblia, precisamos entender um ponto essencial. A sexualidade foi criada por Deus como algo puro e sagrado. Desde o princípio, o plano divino sempre foi que a intimidade acontecesse dentro do casamento, uma aliança entre um homem e uma mulher. A Bíblia deixa isso claro em Gênesis 2:24, onde está escrito que o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua esposa, tornando-se uma só carne. Esse versículo não apenas define a base do casamento, mas também estabelece os limites da sexualidade segundo a vontade de Deus. No entanto, ao longo da história, a humanidade tem corrompido esse presente divino, transformando-o em um instrumento de pecado e degradação moral. O apóstolo Paulo reforça essa advertência em 1 Coríntios 6:18, onde instrui os crentes a fugirem da imoralidade sexual, enfatizando que esse tipo de pecado tem um impacto direto sobre o próprio corpo. Agora que compreendemos o propósito original da sexualidade, vamos analisar o primeiro pecado da nossa lista, uma transgressão que já destruiu lares, comprometeu o futuro de reis e deixou marcas profundas na história. 4. Adultério, um pecado que destrói lares. Entre os pecados sexuais condenados pela Bíblia, poucos têm um impacto tão devastador quanto o adultério. Essa transgressão não apenas destrói a confiança dentro de um casamento, mas também causa feridas profundas em famílias inteiras. Desde os tempos antigos, a Bíblia trata o adultério com seriedade. Nos 10 mandamentos, Deus dá uma ordem clara: não adulterarás. Êxodo 20:14. Mas Jesus vai além ao ensinar que não é apenas o ato físico que caracteriza o pecado, mas até mesmo o desejo impuro no coração já é considerado adultério. Mateus 5:28. A Bíblia está repleta de exemplos que mostram as trágicas consequências desse pecado. Um dos casos mais marcantes é o do rei Davi e Batseba. O que começou com um olhar imprudente levou ao adultério, mentira e até assassinato. Como consequência, Davi enfrentou turbulências familiares e juízos severos em seu reinado. Mas por que o adultério é um pecado tão destrutivo? Ele destrói a base da família. A confiança é rompida e muitos casamentos não conseguem se recuperar da traição. Atrai o juízo de Deus. Hebreus 13:4 afirma que Deus julgará tanto os adúlteros quanto os impuros. Afasta a pessoa da presença de Deus. O adultério não é apenas uma traição ao cônjuge, mas também uma quebra do compromisso espiritual com o Senhor. Porém, há esperança para aqueles que se arrependem verdadeiramente. Em João 8, Jesus perdoou uma mulher flagrada em adultério, mas a advertiu: vá e não peque mais. Isso mostra que Deus está disposto a perdoar, mas espera uma mudança de vida. Agora, vamos para o segundo pecado sexual condenado na Bíblia, um que tem se tornado cada vez mais aceito pela sociedade moderna. 3. Fornicação, um pecado normalizado pela sociedade. Diferente do adultério, que envolve a quebra de um pacto matrimonial, a fornicação se refere a qualquer relação sexual antes ou fora do casamento. Esse é um pecado que tem sido cada vez mais normalizado pela sociedade, mas a Bíblia o condena com seriedade. Em Hebreus 13:4, encontramos uma advertência clara: o casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os impuros e os adúlteros. Isso nos mostra que Deus criou a intimidade sexual para ser uma bênção dentro do casamento, e qualquer prática fora desse propósito é considerada pecado.
A fornicação não apenas desvia do plano original de Deus, mas também traz inúmeras consequências, tanto espirituais quanto emocionais e físicas. Por que a fornicação é tão perigosa? Distorce o propósito divino da intimidade. Deus estabeleceu o casamento como um pacto antes da relação sexual, mas a fornicação inverte essa ordem, transformando o prazer em algo sem compromisso. Gera consequências destrutivas. Gravidez não planejada, doenças sexualmente transmissíveis e relações superficiais são apenas alguns dos resultados desse pecado. Endurece o coração contra Deus. Quanto mais uma pessoa se entrega ao pecado sexual, mais distante ela se torna da vontade do Senhor. Nos tempos bíblicos, a fornicação era comum entre os povos pagãos e estava frequentemente associada à idolatria e corrupção moral. Hoje, vemos essa mesma influência sendo promovida por filmes, músicas e redes sociais que incentivam um estilo de vida sem compromisso e sem consequências. Mas Deus nos chama para uma vida de santidade. Em 1 Tessalonicenses 4:3 está escrito: a vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual. Isso significa que viver segundo os princípios de Deus traz bênçãos e proteção, enquanto ignorar suas instruções leva a dores e arrependimentos. Agora vamos para o terceiro pecado sexual condenado pela Bíblia. 2. A prostituição e a luxúria. Um que não afeta apenas o indivíduo, mas pode corromper toda uma sociedade. A prostituição e a busca descontrolada pelo prazer sempre existiram ao longo da história. Mas a Bíblia condena fortemente essas práticas. Elas não apenas destroem a santidade do corpo, mas também levam à idolatria, à degradação moral e ao afastamento de Deus. O livro de Provérbios 7 descreve a prostituição como uma armadilha mortal, alertando que muitos já foram destruídos por ela. Muitos foram por ela feridos e derrubados, e são muitos os que por ela foram mortos. A sua casa é caminho para a sepultura que desce às câmaras da morte. Provérbios 7, 26, 27. Isso nos mostra que a prostituição não é apenas um pecado individual, mas uma força destrutiva que pode arruinar vidas e até sociedades inteiras. Por que esses pecados são tão perigosos? Escravizam a alma. Quem busca o prazer de forma desenfreada nunca encontra verdadeira satisfação, pois a luxúria se torna um ciclo vicioso de vazio e dependência. Corrompem os valores da sociedade. Quando a imoralidade se espalha, os relacionamentos perdem seu verdadeiro significado. As famílias são destruídas e a pureza é desprezada. Afastam a pessoa da presença de Deus. Em Oséias 4:12, Deus repreende seu povo, dizendo que foram enganados por um espírito de prostituição e se afastaram dele. Na Bíblia, Jezabel é um dos exemplos mais marcantes desse tipo de pecado. Ela incentivou tanto a prostituição moral quanto a idolatria em Israel, levando o povo para longe de Deus. Como consequência, seu fim foi trágico. Mas a boa notícia é que há esperança. Em 1 Coríntios 6:11, o apóstolo Paulo lembra que muitos que viviam na imoralidade foram transformados pelo poder de Cristo, e tais fostes alguns de vós. Mas fostes lavados, fostes santificados, fostes justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Agora, vamos ao último pecado desta lista, o mais grave de todos, com consequências devastadoras não apenas para quem o pratica, mas também para as gerações futuras. 1. Incesto e bestialidade. Entre os pecados sexuais condenados na Bíblia, existem aqueles que são descritos como abominações diante de Deus. O incesto e a bestialidade representam a degradação total da moralidade e a violação dos limites naturais estabelecidos pelo Criador. Em Levítico 18, Deus dá advertências diretas contra essas práticas. Nenhum homem se chegará a qualquer parenta sua para descobrir a sua nudez. Nem te deitarás com animal algum para te contaminares com ele. Nem a mulher se porá perante um animal para ajuntar-se com ele. É confusão. Levítico 18, 6, 23. Mesmo que algumas culturas ao longo da história tenham tentado normalizar essas práticas, a palavra de Deus é clara ao condená-las. Além da perversão moral, esses pecados trazem consequências físicas, emocionais e espirituais irreversíveis. Por que esses pecados são tão graves? Distorcem a ordem criada por Deus.
A sexualidade foi estabelecida para ocorrer dentro do casamento entre um homem e uma mulher. O incesto e a bestialidade quebram essa ordem e levam à completa degradação moral. Trazem consequências físicas e hereditárias. O incesto pode causar doenças genéticas e deformações, enquanto a bestialidade pode expor a pessoa a enfermidades graves. Atraem o juízo divino. Em Deuteronômio 27, Deus declara maldição sobre aqueles que praticam esses atos, mostrando que são detestáveis aos seus olhos. Além disso, a bestialidade estava frequentemente ligada à idolatria nos tempos bíblicos. Muitas religiões pagãs envolviam práticas sexuais com animais em rituais demoníacos, o que mostra a profundidade da corrupção espiritual associada a esse pecado. A Bíblia nos apresenta relatos trágicos de incesto e os impactos destrutivos que ele teve. As filhas de Ló, após a destruição de Sodoma e Gomorra, embriagaram o pai e tiveram relações com ele. Como resultado, deram origem aos Moabitas e Amonitas, povos que futuramente se tornaram inimigos de Israel. Gênesis 19, 30, 38. Amnon e Tamar. Amnon, filho do rei Davi, forçou sua meia-irmã Tamar. Esse ato causou uma crise familiar tão grave que levou à vingança de seu irmão Absalão, resultando em tragédias para a casa de Davi. 2 Samuel 13. Mas diante de pecados tão sérios, surge uma pergunta: existe perdão para quem caiu nessas práticas? A resposta é sim. Deus oferece redenção e transformação para qualquer pessoa que se arrependa verdadeiramente. A Bíblia nos ensina que Deus não deseja que ninguém permaneça preso ao peso do pecado. Em 1 João 1,9, encontramos uma promessa poderosa. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Isso significa que qualquer pessoa, não importa o que tenha feito, pode ser perdoada se houver arrependimento verdadeiro, o perdão de Deus e a transformação de vida. O pecado sexual pode trazer consequências sérias, mas o amor de Deus é maior do que qualquer erro cometido. Jesus nos mostrou isso quando foi confrontado com a mulher pega em adultério. Os líderes religiosos queriam apedrejá-la, mas Cristo respondeu: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. João 8:7. Um por um, todos foram embora. E Jesus disse à mulher: eu também não a condeno. Vá e não peque mais. Esse é o verdadeiro chamado ao arrependimento. Deus não apenas perdoa, mas também nos convida a mudar de vida. O que fazer para ser restaurado? Se alguém caiu em pecados sexuais, há 3 passos fundamentais para experimentar a restauração: arrependimento sincero, reconhecer o erro e buscar o perdão de Deus; mudança de comportamento, evitar situações que possam levar à recaída; buscar um relacionamento profundo com Deus, através da oração, leitura da palavra e comunhão com irmãos na fé. A Bíblia nos assegura em 2 Coríntios 5:17. Se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Depois de analisar esses 4 pecados sexuais condenados pela Bíblia, uma pergunta inevitável surge: a humanidade aprendeu com os erros do passado? Ou estamos repetindo os mesmos caminhos que levaram ao juízo de Deus? A história nos mostra que quando uma sociedade rejeita os princípios divinos e passa a normalizar a imoralidade, as consequências são inevitáveis. Um dos exemplos mais marcantes foi Sodoma e Gomorra, cidades que mergulharam tão profundamente na depravação que já não viam distinção entre o certo e o errado. Quando os mensageiros de Deus foram enviados para adverti-los, a resposta do povo foi zombaria e resistência. Hoje vemos um cenário semelhante. A imoralidade não apenas se tornou aceita, mas celebrada. Os valores bíblicos são ridicularizados. E quem defende a verdade de Deus, muitas vezes é rotulado como intolerante ou ultrapassado. A Bíblia já nos alertava sobre essa inversão de valores. Ai dos que chamam ao mal de bem e ao bem de mal, que fazem da escuridão luz e da luz escuridão. Isaías 5:20. Isso significa que o mundo está caminhando para um juízo inevitável. A Bíblia nos dá sinais de que nos últimos tempos a maldade se multiplicaria e o amor de muitos esfriaria. Mateus 24:12. Mas ao mesmo tempo, ela também nos dá esperança. Quando essas coisas começarem a acontecer,
Olhem para cima e levantem as suas cabeças, porque a redenção de vocês se aproxima. Lucas 21, 28. Mesmo diante de um cenário de decadência moral, Deus ainda chama as pessoas ao arrependimento. Ele oferece perdão, transformação e uma nova vida para aqueles que escolhem viver de acordo com sua vontade. Agora, a decisão está em nossas mãos. Seguiremos o caminho da cultura moderna ou escolheremos obedecer aos princípios eternos de Deus? Se este estudo tocou seu coração e fez você refletir, não fique apenas com o conhecimento. Tome uma atitude. Se arrependa e busque uma vida de santidade. Compartilhe esta mensagem com amigos e familiares. Se inscreva no canal para continuar aprendendo verdades profundas da Palavra de Deus. Deixe nos comentários qual parte desse estudo mais impactou você. Você acredita que estamos vivendo dias semelhantes aos de Sodoma e Gomorra? Que Deus te abençoe e te fortaleça na caminhada da fé. Nos vemos no próximo estudo.